E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Monteiro. Hoje eu quero falar sobre a prova da UERJ 2021, a prova que foi tão adiada e que agora finalmente nós temos na mão. Então no canal está entrando Aula UERJ, prova 2021. Vem comigo! E aí galera, tudo bem? Quero falar com vocês sobre a prova da UERJ 2021, uma prova que foi muito esperada, afinal tantos adiamentos, tantos problemas e muitos alunos estavam naquela ansiedade, né? Muitos alunos acreditavam que pudesse ainda haver mais um adiamento por conta dos problemas ligados à pandemia. Bem, graças a Deus não houve adiamento, a prova aconteceu dentro daquilo que era previsto. Muitos alunos que acompanharam aqui o canal do Monteiro através de simulados, através de materiais que foram distribuídos pelo Telegram, conseguiu fazer uma prova. Muito aluno me passando assim, ideia do gabarito, né? Por ter gabaritado a prova. Isso é bem bacana, sinal de que o trabalho funcionou. Então, se você não fez parte do grupo do Telegram, fica ligado, porque agora em agosto já estou abrindo o grupo Telegram UERJ 2022. Então, você pode se inscrever lá no Telegram e participar, ficar interagindo e sabendo as novidades que estão acontecendo para o vestibular 2022, que parece será realizado entre o final de fevereiro e início de março. Pelo menos é o que a gente ouviu. Mas vamos ficar ligados no site da UERJ, porque lá rola toda a informação que você precisa saber. Bem comigo. Pessoal, na prova aqui desse ano, 2021, começou com um texto Morro Velho. Foi o texto base. Uma música, né, de Milton Nascimento. Belíssima. Se você puder depois ouvir, Morro Velho, a voz belíssima do Milton. E dentro desse texto, você tem aí, no caso, 4 questões interdisciplinares. E aí o que acontece? Para fazer a questão que era relacionada a linguagens, a número 2, a questão número 2 ele diz o seguinte: fazenda é o camarada que ao chão se deu. No verso da canção de Milton Nascimento, o poeta apresenta uma definição da palavra fazenda. Com base na primeira estrofe, essa definição destaca o seguinte elemento do contexto descrito. Então vamos ao primeiro estrofe aqui do texto. Ele diz o seguinte: no sertão da minha terra, fazenda é o camarada que ao chão se deu. Fez obrigação com força, parece até que tudo ali é seu. Só pode sentar no morro e ver tudo verdinho, lindo a crescer. Orgulhoso camarada, de viola em vez de enxada. Olha só, quando ele fala aqui dessa definição, observe que ele bota aqui, né? No sertão da minha terra, fazenda é o camarada que ao chão se deu. Quer dizer, a pessoa que trabalhou no chão, que fez ali o seu trabalho, então assim, fez a obrigação com força, parece que até que tudo aquilo é seu. Ou seja, o cara trabalha na fazenda, mas nada daquilo que ele produz é dele. Mas é o trabalho dele que vai fazer com que as coisas cresçam, floresçam e venham. Por isso que essa definição aqui tem a ver com a letra C, a dedicação do trabalhador. É a dedicação do trabalhador que vai fazer com que tudo, o trabalho se realize, as plantas nasçam e que ele venha produzir, que ele venha colher aquilo que é dele. Então, letra C é a resposta por conta dessa questão da dedicação do trabalhador. Agora, fique ligado que eu peguei a questão número 3, que não é de linguagens, mas poderia ser, porque ele fala de Casagrande e Senzala. A história da Casa Grande é íntima do quase todo brasileiro, de sua vida doméstica, conjugal, sob patriarcalismo, escravocrata e polígamo, da sua vida de menino. Nas Casas Grandes foi até hoje onde melhor se exprimiu o caráter brasileiro, a nossa continuidade social. Esse texto aqui é adaptado de Freire, né, Casagrande e Senzala, um clássico da sociologia. E aí o que acontece? Publicado em 1933, Casagrande e Senzala tornou-se um livro de referência nas análises sobre o patriarcalismo da sociedade brasileira. Na letra da canção Morro Velho, aspectos da relação patriarcal são abordados, entre eles a continuidade social, ou seja, aquilo que é passado de pai para filho. Presente no seguinte passagem: ora, onde você tem essa ideia daquilo que vai ser transmitido do pai para o filho vai dar continuidade ao que o pai produziu, criou, está na letra D. Já tem nome de doutor. E agora, na fazenda, é quem vai mandar. Quer dizer, o garoto que cresceu com um garoto pobre e que era filho do dono da fazenda, ele cresce, ao crescer vai estudar na fazenda, vai estudar fora da fazenda, e quando volta à fazenda, ele já volta doutor, com uma sinhazinha, para casar e para continuar o trabalho do pai. Então, letra D de dado é a resposta dessa questão 3, que não é uma questão de linguagens, mas poderia ser.
Na questão que se segue, nós temos aí um texto que é Lugares de Memória para não esquecer. E aí o que acontece? Aqui nós temos um texto da Lilia Moritz Schwartz que procura, no caso aí, falar sobre o caso do Valongo, a importância histórica do caso do Valongo, por que é importante você zelar pelo caso do Valongo e como o caso do Valongo ele é um ponto crucial para poder se entender a memória do negro. Se você não leu, eu vou parar a aula agora, vai lá e lê. Depois você volta aqui e continua com a minha análise. Então vamos lá. Na questão 5, um lugar de memória ao lado de outros, como o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, ou a cidade de Hiroshima, no Japão. Então a tragédia do caso Valongo, que recebeu tantos negros e ali eram comercializados como bichos, animais, algo sem valor para a humanidade, para o homem branco, o caso Valongo ele tem uma importância que é uma repercussão compatível com o campo de Auschwitz e a tragédia de Hiroshima e Nagasaki. Veja, ela compara o caso Valongo, ela coloca o caso Valongo no mesmo nível de tragédias humanitárias mundiais. E aí ela bota aqui, a comparação acima inclui o caso Valongo do conjunto de lugares de memória pelo reconhecimento segundo atributo comum, ou seja, que é uma expressão mundial. É uma expressão comum, universal, e que todos acabam conhecendo e que todos têm ciência da sua magnitude e da sua vergonha que elas representam, né? Que isso é uma grande vergonha. Então aí a letra C, uma expressão mundial. Já na 6, palavras de um mesmo campo de significados podem indicar diferentes valores, como de definição de um elemento e o resultado de um processo. Pessoal, isso tem a ver com formação de palavras, com a questão do sentido da palavra. E aí o que acontece? Esses dois valores são exemplificados, respectivamente, no seguinte par de palavras. Ora, definição de um elemento. Do texto, lá na linha 5, né, inaugurado em 1811, o cais se converteu no local de ponto de desembarque de africanos. Então aqui, africanos seria a definição do elemento, né? Africanos escravizados nas 3 Américas. Então veja bem, o africanos aí seria o nome, a definição aqui de um elemento. Quem é esse que chega aqui? Já quando ele vai na linha 35, você tem lá, conforme define Alberto da Costa Silva, o Brasil é um país extraordinariamente africanizado. Quer dizer, o Brasil é um resultado de um processo de miscigenação que foi completamente foi invadido pela cultura africana. Então é um processo africanizado. Então o africanizado aqui é resultado de um processo. Por isso que ficou aí letra A. Africanos, nome do elemento, desse homem que aqui chegou, africanizado. O resultado desse processo de contato, de convivência, que deu uma característica própria à cultura aqui estabelecida, cultura africana. Já na questão 7, ao final do texto, a autora expõe um posicionamento de Alberto Costa e Silva. Segundo esse especialista, entre o Brasil e os países da África, construiu-se uma relação cultural Veja bem, ele lá no final diz, e só quem só não conhece a África pode escapar o quanto há de africano nos gestos, nas maneiras de se ver, ser e de viver no sentimento estético do brasileiro. Por sua vez, em toda a costa atlântica da África, podem-se facilmente reconhecer os brasileirismos. O escravo ficou dentro de nós, qualquer que seja a nossa origem. Ou seja, aqui nós assimilamos várias questões negras africanas. E lá, eles também, os africanos que voltaram para lá, levaram hábitos, valores daqui para lá. Então você tem uma troca que é mútua. Por isso, é letra B, essa troca que ele deixa aqui no último parágrafo, é a resposta letra B. Ok? Aí entramos em Policarpo Quaresma. Eu achava que as 7 questões da prova seriam Policarpo Quaresma, mas não. A UERJ dessa vez surpreendeu e só deixou 4 questões para Policarpo. Vamos lá. Primeira questão, que é a número 8. O romance põe em questão a ideia do patriotismo, apresentando diferentes visões de seus personagens sobre a noção de pátria.
Isso se observa no confronto entre a noção idealizada de Policarpo e aquela manifestada pelas elites militar e política do país. Lima Barreto é um grande crítico das nossas elites, principalmente militar, paisana, ou seja, aqueles que não são militares, que são donos das oligarquias, que ele vai dizer que essas oligarquias, eles fazem tudo pelo poder. E eles mudam de lado, eles se adaptam, fazem de tudo para não perder o poder. Então ele vai ter um olhar crítico dessa elite, falando quão oportunista ela é. Ou seja, a elite não tem bandeira, não tem ideologia, não tem nada. Só tem a questão do favor, a questão do faz-me rir, da vantagem, do que eu vou levar em troca se apoiar A, se apoiar B. É o toma lá da cá, é o dando que se recebe. Então é um oportunismo que muita gente vê na política hoje, mas veja, não é de hoje. Isso aí é uma coisa que você pega outros livros do Lima Barreto, ele denuncia isso e vergonhosamente como funciona isso. O povo é praticamente esquecido, é praticamente ignorado, esnobado por elites que se tomam conta do poder e se acham donos da verdade e do que eles querem fazer. Então aí, ó, letra D, oportunista é a questão. Muita gente falou que não podia ser subversiva. Não é subversiva, é oportunista mesmo. Aquela coisa de querer o poder para poder levar vantagem, para poder ganhar benefícios e privilégios. 9. Marechal Floriano Peixoto, segundo presidente do Brasil, é também personagem de Triste Fim de Policarpo Quaresma. O conceito que melhor sustenta a construção desse personagem ficcional baseado na figura histórica, qual é? Ora, a história se passa no período de Floriano Peixoto. Os fatos históricos estão coerentes com o momento histórico ali. Ora, se a narrativa se passa nesse período, nada mais verossímil do que fazer e trazer Floriano para dentro da obra. Então, o que acontece? Isso aí se chama um processo de verossimilhança, ou seja, para que aquela narrativa ela seja coerente, os fatos sejam coerentes na sua construção histórica, na sua construção interna, na sua construção dos fatos, acaba abusando e usando uma coisa chamada verossimilhança, que é a letra D. Então, verossimilhança nada mais é do que o processo em que você constrói uma unidade de fatos, uma sequência de fatos narrativos que dão uma coerência interna àquela história. Por isso, o uso de Floriano Peixoto dentro da narrativa de Policarpo Quaresma. Letra D. Eu já tinha dado uma aula sobre isso lá no Telegram. Você que perdeu o Telegram, você que não fez parte do grupo do Telegram, se inscreva no grupo do Telegram 2022. Está lá no Telegram. É só você se inscrever e você vai fazer lista de exercícios, simulados. Eu vou comentar os livros que a UERJ vai indicar para o exame 2022. Pode esperar que a gente está lá fazendo assim. O UERJ publicou, semanas depois a gente já está produzindo material e já está entregando material para vocês. Tá bom? Questão 10. Na questão 10, tem um texto aí, que é da primeira parte, desastrosas consequências de um requerimento. E aí é interessante que você leia, então leia, volte. Então esse texto aí da questão 10, é muito importante que você leia, porque o teor da solicitação de Policarpo Quaresma expressa uma ironia ao deixar implícita uma crítica histórica. E o alvo dessa crítica qual é? Ora, quem leu esse texto aí, o requerimento, viu que ele quer adotar o Tupi-Guarani, né? Pede ao Congresso que decrete o Tupi-Guarani como uma língua nacional, uma vez que os índios são os habitantes naturais e que eles foram apagados historicamente. Ele bota aqui uma questão que eu acho interessante, como que ele coloca, deixa eu ver isso aqui, escrever, em geral, sobretudo no campo das letras, vem humilhante contingência, sofrer continuamente censuras ásperas dos proprietários da língua, que são os portugueses, sabendo além dentro do nosso país, autores e escritores com especialidades, os gramáticos, não se entendem no tocante à correção gramatical, e vendo surgir azedas polêmicas do nosso idioma, usando o direito lhe confere a Constituição, vem impedir que o Tupi-Guarani como língua oficial nacional do brasileiro. E aí o suplicante deixa à parte os argumentos históricos que militam a favor de sua ideia, pede vênia lembrar que a língua é a mais alta manifestação da inteligência de um povo, é a sua criação mais viva e original.
Portanto, a emancipação política do país requer como complemento e consequência uma emancipação idiomática. Então, veja bem, ele, no caso, coloca aqui que a língua portuguesa é uma língua emprestada ao Brasil, não é uma língua que tem a ver com a nossa origem, que tem a ver com o nosso valor. E depois, certamente que desse fato, o falar e escrever em geral, sobretudo no campo das letras, se vê em humilhante contingência de se submeter àquilo que vem de fora. Veja bem, o Tupi-Guarani, no caso, é a nossa origem. Ele deixa bem claro, a língua portuguesa é uma língua emprestada. Ela não é a nossa base, ela não é a nossa origem. E quando você pega essa língua emprestada e coloca essa língua emprestada como uma língua nossa e fica impondo valores que não tem nada a ver com aquilo que é a nossa identidade, nós estamos praticando o quê? Nós estamos ignorando nossas raízes, nós estamos ignorando as nossas origens. E é sobre isso que ele acaba fazendo a crítica aqui, a ironia, né? Nós temos uma origem, uma identidade que nós ignoramos em nome de outro que diz ser o grande valor, o grande referência cultural brasileira. E com isso, você acaba fazendo um apagamento do índio, um apagamento da cultura indígena e seu valor para dentro da nossa cultura. Por isso que a resposta aí é letra C, no caso, o silenciamento da herança indígena. A ironia é essa, a gente fica tão preocupado em imitar a língua emprestada que esquece de valorizar a nossa língua, aquela língua que seria aqui na nossa origem. Então a letra C, aí a ironia que ele bota nessa questão. E para terminar, no caso, tem outro aí, no caso, que é a terceira parte, a última parte, né, o último capítulo, a última parte do livro, a afilhada, falando da Olga, né? E com base no fragmento, o final do romance, apesar de triste, como anuncia o próprio título, contém a mensagem de otimismo expressa nos pensamentos da personagem Olga, afilhada de Policarpo. O otimismo se justifica pela expectativa de... Ora, quem leu o fragmento percebe, saiu, andou, olhou o céu, os ares, árvores de Santa Teresa e se lembrou que por essas terras já tinham errado tribos selvagens, das quais um dos chefes se orgulhava de ter no sangue o sangue de 10.000 inimigos. Fora há 4 séculos. Olhou o céu de novo, os ares, as árvores de Santa Teresa, as casas, a igreja. Viu os bondes passarem, uma locomotiva apitou, um carro puxado por uma linda parelha atravessou-lhe a frente. Quando já a entrar no campo, tinha havido grandes e inúmeras modificações. O que fora aquele parque? Talvez um charco. Tinha havido grandes modificações nos aspectos na fisionomia da terra, talvez no clima. Esperemos mais, pensou ela, e seguiu serenamente ao encontro de Ricardo, coração dos outros. Veja, o otimismo que tem aqui tem a ver com as mudanças da civilização, como que o espaço foi modificado pelo homem, como que tudo foi modificado. Não é um progresso industrial, porque ela não fala de indústria. Então você pode ser um avanço da civilização, um avanço da humanidade. E a sua transformação que ela vai fazer no espaço, no ambiente e nas pessoas. Como é que foi a prova da UERJ? Teve gente gabaritando, teve gente fazendo 7 de 7. Teve gente que falou que acertou as questões do texto intertextual. Eu acho que a prova da UERJ ela veio bem assim no nível dos outros anos. Ela se manteve na sua cobrança, ela foi equilibrada. Não é a prova de linguagem que vai ser o problema de muita gente. Outras pessoas falaram que tiveram muitas dificuldades, mas eu acho que foi por falta de uma preparação adequada. Então, assim, o que o canal do Monteiro se propõe é te dar a preparação adequada para você fazer a prova com confiança e você se sentir forte necessariamente ali para poder realizar o seu sonho, que é entrar na UERJ. Se você, no caso, é aluno que está chegando agora, vai fazer o vestibular pela primeira vez e quer ter segurança para fazer as questões, assista aos vídeos em que eu corrijo as provas dos outros anos. Eu venho corrigindo as provas desde 2017, 2016. Então você tem todas as provas de exame de qualificação, você tem as provas lá discursivas, você tem todo o material que é preparado para você que quer pensar na UERJ e também no bombeiro. Essa aula também serve para o aluno do bombeiro, para o aluno se preparar e fazer uma boa prova. Eu estou junto aqui contigo, estou aqui para te ajudar e espero que você tenha sucesso e que você tenha ido muito bem, mandado muito bem nessa prova e que você realize seu sonho esse ano de estar lá na UERJ. Valeu, um abraço aí, boa semana. E a aula de redação, eu vou gravar um vídeo só para redação, para a gente comentar como é que foi o tema de redação. Ok? Até a próxima, valeu a presença e estamos juntos.